Oi, gente, aqui com vocês a Lindalva Duarte, no nosso podcast da Duarte Rolim. Como vocês sabem, iniciamos nosso projeto aí desse podcast para trazer para vocês conhecimento, compartilhar experiências entre gestores de escola, entre pessoas e profissionais que trabalham com direito educacional, com as instituições de ensino. Estou aqui direto desse estúdio maravilhoso, a Turnity, né? A Turnity Produções. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles, basta acessar aqui o link, o arroba, está tudo aqui para vocês se inteirarem. E hoje eu quero falar de um tema que é muito pertinente, que fala sobre a inteligência emocional, de como lidar e como fazer gestão de pessoas dentro da escola. Porque, afinal, e diferente de outras empresas, a escola ela trabalha além do emocional dos seus gestores, o emocional dos seus colaboradores, de seus empregados, de seus parceiros, tem o emocional das crianças, dos adolescentes e das famílias. E eu encontrei uma pessoa que, na verdade, ela tem tudo a ver com esse tema, porque ela é a inteligência emocional propriamente dita. Ela é gestora, ela tem um currículo enorme que eu quero que ela mesma fale sobre esse currículo. Ela é a Márcia. A Márcia ela é gestora do Colégio Almeida Santos, a qual eu tenho um maior orgulho, né, um orgulho imenso de fazer parte dessa equipe. E eu quero que você, Márcia, por gentileza, se apresente. Primeiro, muito obrigada por você ter vindo de tão longe para estar aqui conosco e que você possa nos presentear, agregar para todo mundo aqui que segue o seu conhecimento sobre esse tema tão relevante. Tá bom. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar, mas também de aprender. Então, esse espaço para a gente que é gestor é um momento muito rico de aprendizagem. E falar de inteligência emocional é falar de um tema que realmente me chama muita atenção, quando, às vezes, as pessoas perguntam o que é ter inteligência emocional. Não é algo que já está pronto. Inteligência emocional é algo construído. Então, o tema inteligência emocional ele foi difundido no ano de 1995, através do livro Inteligência Emocional, e ele traz muita questão de como gerir as emoções. Então, falar de inteligência emocional é você trazer esse autoconhecimento da sua emoção, como você controla, e, na verdade, a gente não é como controla, mas como você consegue estratégias para lidar com as suas emoções, como você também trabalha a sua automotivação, fazendo com que aquela emoção que você está sentindo, o ambiente externo não impacte de forma direta nela. É você trabalhar com empatia e você trabalhar com habilidades voltadas aos relacionamentos sociais, às Márcia, relações interpessoais. Mas antes da gente entrar, se aprofundar nesse assunto aí, que eu acho... Eu particularmente, gostaria muito de ter toda essa inteligência emocional, principalmente que a senhorita tem, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre essa sua capacidade de organização mental, né? Mas antes da gente se aprofundar nisso, eu queria saber de você o seguinte: como que a Márcia descobriu o mundo educacional? Como que você chegou e decidiu, eu quero abrir uma instituição? Queria que você contasse um pouquinho como foi esses seus primeiros passos, como foi a sua experiência inicial, o impacto que você teve, inclusive emocional. Sim. Né, quando você começou. Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória até chegar hoje nessa consolidação que é o Almeida Santos. Não tem como falar da minha trajetória sem contar um pouco da minha história, né? Então, sim, você já me apresentou. Eu sou a Márcia, então eu tenho 50 anos. Eu sou filha de um operário e de uma dona de casa, mas uma dona de casa empreendedora. Minha mãe sempre vendeu coisas para ajudar no orçamento familiar. Sou a filha mais velha, então sempre estive muito próximo dos meus pais. Estudei numa escola pública e lá me despertei o interesse pela educação. Iniciei a minha carreira profissional muito cedo, até trabalhando com os meus pais. Então, trabalhei de vendedora ambulante, trabalhei de manicure, trabalhei na área comercial, trabalhei em banco, trabalhei na área financeira. Uau! Mas a educação sempre foi a minha paixão. Aos 24 anos, me formei em pedagogia, mas com ênfase em recursos humanos, porque gestão de pessoas sempre foi algo que me despertou muito interesse. Depois, seguindo na minha formação, gestão do terceiro setor, neuropsicopedagogia, para entender um pouquinho como essa complexidade, bagagem, da não? neurociência com o processo de aprender. Atuo na gestão de pessoas há 26 anos, sou empreendedora, sou diretora de uma escola, de uma instituição de ensino,
há 26 anos, com o meu sócio, que é o meu esposo, o Aguinaldo. Nós somos uma empresa familiar. Além da empresa familiar institucional, nós temos uma outra empresa voltada à tecnologia e estamos com um novo projeto voltado ao desenvolvimento de pessoas, que são os Conselheiros SA. Então, a educação, ela sempre fez parte da minha vida, esse prazer, e me despertou na época escolar. E como começou assim? Como você decidiu, eu quero abrir uma escola? Eu estudava numa escola, e naquela época não se falava muito de bullying, né? Então, tinha aqueles grupos de alunos que tiravam sarros um do outro, e aquilo me incomodava muito. E na minha cabeça eu pensei assim, quando eu for adulta, eu quero atuar na educação, eu quero construir uma escola aqui, onde eu nasci, para que a gente possa fazer a diferença. E assim surgiu o Colégio Almeida Santos. Hoje o Colégio Almeida Santos ele fica na periferia de São Paulo, o local onde eu nasci, onde eu iniciei a minha formação. Por coincidência também, o Aguinaldo, e eu busquei trazer realmente o diferencial na educação, para mostrar que a educação ela tem valor, que a educação pode transformar e que a gente, através da educação, pode transformar as pessoas. Ok, você falou de sonhos, de realização de sonhos. Eu acho, né, a história é incrível, né? Cabe livros, né? E maravilhoso. Agora me diga o seguinte: entre o seu sonho e a realidade de colocar esse sonho em prática, quais os impactos? Qual foi o seu choque? Opa, peraí, só ter um sonho de abrir uma empresa, de ser empresário, de abrir uma atividade econômica da qual Sim. eu me identifico, até aí ok, mas efetivar isso, qual foi a sua... Teve a decepção, teve momentos de eu quero desistir, aí entra inclusive a questão emocional, né? Com certeza. E um dos pontos bem relevantes nesse processo, eu falo que é a minha determinação. Então, sim, a escola, a empresa, ela passou por 2 fases. Primeiro, a gente fala que é a fase do sonho. Quando você tem um sonho, você não mede muito os seus esforços, né? E quando você tem foco, você vai em busca dele sem pensar nas dificuldades. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Mas elas vão acontecendo. Então, você precisa ter, primeiro, assim, bastante foco, persistência, conhecimento técnico. Ter missão. Missão. Só o sonho, ele não alimenta. Você precisa se aprofundar, precisa ter conhecimento, precisa estudar. Também precisa se cercar de pessoas que vão contribuir de forma positiva para o seu crescimento. Exatamente. É isso que eu ia te falar, né? Nós temos um projeto, um sonho, um foco, a missão, sim, mas sem uma equipe engajada e aliada ao teu propósito, não vai adiantar nada, porque nós precisamos de pessoas. Porque todo mundo faz parte ali de uma pecinha de uma engrenagem para que essa máquina do sonho funcione, né? Exato. E aí, quando você começou a lidar com essa questão da gestão de pessoas, né? Porque para a tua empresa funcionar de acordo com a tua filosofia, com teus objetivos, com a tua missão, visão, com teus valores, essas pessoas têm que estar no mesmo propósito, em linha reta, sim, com o que você pretende. Como que foi assim enfrentar, por exemplo, pessoas que não estavam, que só queria ter um emprego, não é nem trabalho, que só queria ter o dinheiro ali no final do mês para pagar as suas contas e não estava nem aí para aquilo que você tinha como ideal? Como que foi lidar com essas pessoas? Então, como eu comentei, a empresa passou por 2 fases, a fase do sonho e a fase da profissionalização. Então, quando o Aguinaldo, meu sócio, veio para a empresa, ele trouxe toda a parte voltada à tecnologia, toda a parte voltada à profissionalização. E aí eu busquei conhecimento para poder lidar com essas situações, que são exatamente o que a gente falou, né? A gestão de pessoas. Então, como base na empresa, eu penso sempre que assim, a cultura ela precisa estar a todo momento fazendo parte da rotina. A cultura é o que vai dizer para o seu colaborador como as coisas funcionam dentro da empresa. A cultura ela vai trazer quais são os seus valores. A cultura vai trazer qual é a sua missão. E a cultura é algo que você precisa preservar a todo tempo e ter clareza nela. E você começa a trabalhar a cultura desde a contratação. E não tem jeito, né, Márcia? Porque eu sempre falo assim para o cliente, o teu colaborador, o teu empregado, ele vai ser o reflexo do dono.
Sim. Ele vai ser o reflexo de quem está ali como chefe imediato dele, do superior hierárquico. Sim, e isso tem um peso para nós que somos gestores. Exatamente, porque para você cobrar do teu empregado um comportamento, engajamento, ética, você tem que demonstrar tudo isso e você tem que ter, ele tem que ver isso em você. É igual filho, né? Eu comparo muito empregado aos filhos. Né? Se você fala uma coisa, você pratica outra, não vai resolver. E aí, como que você conheceu esse universo? Né? Eu sei que você é uma estudiosa, né? Você tem neuropedagogia, não é isso? Sim, neuropsicopedagogia. Olha lá, todo esse nome aí que você falou. Eu te conheço sempre estudando, sempre se atualizando, que eu acho que tem que ser isso. Acho que um gestor de uma empresa, sim, ele tem que ter essa atualização, ele tem que estar estudando o tempo inteiro. E aí, como que você chegou, por exemplo, nesses autores, nessa questão da inteligência emocional, onde a inteligência emocional te colabora diretamente na tua gestão enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto gestora? Então, a inteligência emocional ela é a base na minha atuação, ela é a base do meu dia, a base da administração da empresa. Porque quando a gente fala de gerir pessoas, a gente fala de emoções. A todo tempo, a nossa rotina ela traz emoções. Só que você não tem que lidar só com a sua, você tem que lidar com a sua e com a do outro. Quando a gente fala de instituição de ensino, o papel do gestor, muitas vezes, é aquele papel isolado. Porque você precisa tem tomadas de decisões a todo momento, e aí você precisa ter a clareza de onde você quer chegar, e você precisa ter um time de apoio. Então, a inteligência emocional, ela é a base nesse sentido, porque você precisa, primeiro, trabalhar o seu autoconhecimento. Como nós falamos, o gestor, ele é a referência. Ele é aquela pessoa que ele precisa chegar na escola, na empresa... Ele tem que ser admirado inclusive. E ele precisa ter energia. Energia é um ponto muito importante. Até porque, né, Márcia, veja, vocês trabalham com crianças, muitas vezes do berçário até o fundamental. Sim. Então, você acompanha toda aquela rotina. Se o teu colaborador, se você perceber, enquanto gestora, que teu colaborador não tem uma inteligência emocional, equilíbrio emocional, sim, para lidar com aquela criança, ela pode afundar a tua instituição. Como a gente tem visto, por exemplo, muitas, né, inclusive de instituições privadas, onde os gestores foram presas, inclusive, sim, porque ela mesma não tinha o seu emocional equilibrado. Logo, os seus colaboradores também estavam desequilibrados, porque é uma cadeia isso, sim, ao ponto de acontecer aquelas atrocidades que aconteceram aí com aquelas crianças. Então, você tem uma preocupação, eu falo que o gestor você tem uma preocupação ainda maior de saber como está o emocional dos seus colaboradores, porque você tutela um bem preciosíssimo que é a criança. Com certeza. Entra a parte que é a formação continuada. Primeiro, assim, eu falo assim, o gestor ele precisa ter uma conexão com o colaborador, ele precisa conhecer o time dele. Essa conexão, ela vai começar desde a contratação. Bato sempre na tecla da contratação. Você precisa ter critérios na sua contratação. Se você é uma empresa que na sua cultura você valoriza a família, não adianta você contratar um colaborador que na fala dele de entrevista, ele já fala que família para ele não tem importância, que não é o importante para ele. Se você, dentro da sua cultura, valoriza uma cultura de formação continuada, não adianta você contratar uma pessoa que fez uma formação e depois estagnou. Então, a contratação ela é um ponto-chave para a cultura da empresa. E o outro ponto é a formação continuada. Então, assim, ter essa conexão com o seu time, trabalhar as questões voltadas à formação continuada. Nós já atuamos há muito tempo na escola com a formação continuada, trabalhando a questão do autoconhecimento. Porque, às vezes, o colaborador ele não tem noção, ele age de forma até irracional. Então, não basta somente a formação técnica, você precisa trazer. Hoje, a empresa também tem um papel muito grande de formação, de formar o seu colaborador. Então, nos cursos de formação continuada, a gente traz muito isso. Às vezes, o colaborador não sabe qual que é o propósito dele, qual que é o objetivo. Ele está hoje em uma determinada posição e ele quer ir aonde ele quer chegar. Então, o gestor, conhecendo esses princípios do seu colaborador, ele pode traçar isso. Então, ele vai também lapidando, né? Exatamente. Porque a gente encontra, eu vejo pela experiência que eu tenho com as escolas, muitas vezes a resistência. Eu sempre falo, olha, você vai sempre ter um ponto de partida para saber qual colaborador que de fato quer realmente, sim, trabalhar e faz parte desse teu universo.
para que você possa substituir depois. Não adianta insistir. Eu até falo, às vezes você tem colaborador que ele não tem qualificação, mas ele é engajado na missão que você tem. Sim. E aí compete a você qualificar aquela pessoa para reter esse talento, que está em falta, na verdade, né? Com certeza. Então, eu acho que essa questão de, primeiro, você ter esse olhar, né? Porque a gente não tem só que cobrar, eu quero que faça. Não, tem que ver a qualidade e tem que ver como que essa pessoa está motivada a fazer as coisas. Sim. Se é com amor pela missão ou é apenas pela pressão que você está exercendo sobre ele para que ele cumpra. Então, isso também não vai ter um resultado que você espera como idealizadora de um projeto. E quando a gente fala de educação, de aprendizagem, o prazer ele precisa estar muito atrelado. Não adianta vender uma proposta de prazer, mas eu não trabalhar essa proposta de prazer também com o meu colaborador. Exato. Então, ele também precisa ter, dentro de um clima organizacional, esse ambiente saudável. Então, o gestor ele precisa estar atento. Volto de novo a falar a questão da conexão com o seu colaborador, né? Qual o desejo dele? Quais são os objetivos dele? E você acaba fazendo um serviço de mentoria. E é um com trabalho ele, também né? colaborativo, né? Tanto que o projeto Exatamente. político-pedagógico, por exemplo, de uma escola, ele tem que ser construído em 4 mãos, né? Ou seja, com a participação de todo mundo. E eu vejo muitas vezes em algumas instituições que o professor está em sala de aula e não sabe nem o que está acontecendo no projeto político. Ele não sabe o que foi planejado para o ano letivo, por exemplo. E muitas vezes sequer atualizado esse projeto político. Exatamente. Então, se o professor não participou, eu falo professor, mas toda a equipe, Sim, na o time, verdade, né? o time todo, não tiver conhecimento do que aquela instituição, aquela empresa pretende oferecer, ou quer chegar, fica ineficiente. Por mais que você quebre cabeça, você invista, não vai adiantar. E aí a gente sai, né, dessa questão do colaborador, porque, afinal de contas, a gente não lida só com o colaborador. Então, como que você, para compartilhar aqui com o nosso público, como que você enfrenta, por exemplo, essa questão emocional, tanto do aluno quanto da família? Por isso que a gente fala, né? Repor sempre as energias. Isso é importante. Primeiro, assim, delegar as funções, porque o gestor ele precisa ter um time de apoio para situações. Claro que tem situações que precisa ter a tomada de decisão final, mas você tem um espaço de escuta. Quando a gente fala do espaço de escuta, quando você tem uma demanda voltada a uma família, então, é entender o que aquela família busca, alinhar as emoções, que é a parte mais delicada, quando a gente fala dos 5 pilares da inteligência emocional, né, que é o autoconhecimento, o autocontrole, buscar estratégias dentro daquela situação para que você possa conduzir da melhor forma aquela situação, ter empatia. Que não é fácil, Não né? é fácil. E aí colocar em prática as suas habilidades interpessoais. Então, sim, é ouvir o que a família traz de demanda. Eu sempre falo que tem 2 partes na escola. Então, quando uma família traz alguma situação, fala, eu preciso ouvir a outra parte, tá? Então, estou ouvindo direito você. contraditório, né? Exatamente, para que a gente possa te dar uma devolutiva. Antemão, a gente fala um pouquinho de como é a proposta da escola, né? Nossa proposta, ela não visa situações, por exemplo, que não haja diálogo. A nossa proposta não visa uma comunicação que não seja baseada em princípios, né, de conhecimento, Sim. de empatia, Exatamente. de respeito, né? É uma comunicação empática. A gente visa uma comunicação empática. Inclusive, foi muito importante quando eu participei daquele... Eu sempre compartilho com todo mundo e levo sempre como exemplo aquela experiência que eu tive, que foi maravilhosa com seus alunos, Sim. de compartilhar a questão da base de uma convivência, que é o respeito. Sim. E, a partir dali, eu que tinha que compartilhar, eu aprendi muito essa questão da base com você, inclusive. A questão de que tudo na vida, a base é o respeito. Então, dentro de uma instituição, quando você trabalha os projetos com os alunos, que faz parte da questão da socialização, que, né, a escola não está ali só para fazer a questão da aprendizagem curricular. É além Muito disso, além, muito né? além. É muito além. E você tem uma responsabilidade em relação a isso. E é através dos seus projetos, que você estava falando, inclusive, que nos seus projetos, a filosofia da escola, a base vem do respeito, a empatia com o próximo, né? E trabalhar essa questão emocional, né? A questão emocional, eu trago até na contrapartida uma outra palavra que a gente agrega, que é a gratidão. Ensinar os nossos alunos a serem gratos, a valorizar as coisas que ele tem. Então, quando a gente fala do respeito, a gente está trabalhando todas as abordagens positivas de desenvolvimento. Não tem como você excluir nada.
Então, com a base do respeito, a gente vai trazer essa comunicação, com a base do respeito, a gente vai trazer o respeito às diferenças. E aí, de novo, a inteligência emocional. Como você comentou, numa situação de atendimento com uma família, que a família traz algum questionamento, você usa a inteligência emocional. Numa situação com o aluno, como ensinar o meu aluno a ter inteligência emocional? Então, a gente resgata, até porque a inteligência emocional a gente aprende a todo momento, não é só na vida adulta. Nós, né, quem é pai, eu sou mãe, a gente já ensina inteligência emocional desde pequeno. E como lidar, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes, é claro que é muito difícil quando um aluno bate no outro, agride o outro, quando ele é mal educado em sala de aula, quando não respeita as suas políticas internas, por exemplo, né? Os alunos não respeitam. E eu falo que, inclusive, hoje está muito complicado, porque com a mudança da sociedade, com os direitos que as mulheres adquiriram de ir, de vir, de ter liberdade de exercer aquilo que é a sua profissão, de não ser apenas administradora do lar, como foi nos primórdios, né? Onde o homem era o provedor e ela era a administradora do lar, de educar os filhos. Então, com a terceirização da educação, com essa evolução veio a terceirização da educação. Porque hoje quem educa os filhos dessas mães, dessas mulheres que querem se empoderar e que querem, né, trabalhar e querem ter autonomia, automaticamente alguém tem que cuidar desse filho, que é ou as babás, ou os avós, ou alguém que vai cuidar dessa criança e cuidar dessa mãe, essa mulher está fora. Sim. E aí, com isso, vem os problemas, na verdade, porque a gente tem muito pouco tempo para educar um filho, porque ele já criou raiz, ele já criou a sua personalidade, muitas vezes, a partir, né, por osmose aí, né? Sim. De quem está com ele ali no cotidiano. A família, muitas vezes, cobra de vocês, da escola, uma posição e uma colaboração maior, porque está na escola, tem que ser educado, enquanto que essa mesma família, em contrapartida, não dá continuidade àquilo que a escola propõe através do seu projeto Sim. político e das suas políticas internas. Como lidar com isso? Quando você observa que o problema de uma criança ser muitas vezes violenta ou indisciplinada decorre justamente da ausência ou do comportamento dessa família. Você consegue, através desse viés da inteligência emocional, ter essa percepção? A gente consegue, fica muito claro. Porque quando a gente fala da inteligência emocional, a gente vai falar da questão do autocontrole, da empatia, do autoconhecimento. E aí você vê aquela criança sem ter uma autorregulação, sem conseguir administrar as emoções que ela tem. Então, o papel da escola acaba se ampliando mais, porque você deixa de só participar do processo de escolarização, você participa do projeto de vida daquela criança e a escola precisa trabalhar em parceria com a família. É onde a escola entra com o papel de não só matricular a criança, a gente matricula a família. Você precisa chamar essa família, precisa entender como que é a rotina dessa família, passar orientação. Aquilo que eu falo não é só quantidade, mas é qualidade. A gente sabe que a rotina hoje das mulheres, eu me coloco também nesse papel. Sim. Não é fácil. Então, como que a gente pode auxiliar na gestão do tempo, na orientação, onde você pode ter momentos que sejam proveitosos? Eu comento sempre que uma parte que eu acho muito importante, o momento da mesa. As pessoas deixaram de ter esse momento. Então, às vezes, a família corre muito, não tem tempo, mas aquele momento da refeição é um momento sagrado. Não consigo todos os dias, mas eu consigo no sábado, eu consigo no domingo. O momento da mesa, a gente tem o face-a-face. Além da inteligência emocional, é a gestão de tempo. Gestão do tempo. E a prioridade, né? Onde que a sua família entra, né? A gente está até conversando também sobre isso, de que muitas famílias se desfazem em decorrência justamente da ausência de gestão de tempo, da inteligência emocional, porque sempre que a gente permite que o externo invada a nossa privacidade, né, porque a gente não Sim. tem controle sobre essa questão emocional e realmente interfere, né, Márcia? Com certeza, interfere muito. Por isso que a gente precisa, quando a gente fala em família, colocar como prioridade alguns momentos que sejam importantes, momentos de troca, e buscar fazer aquilo que te faz bem. Então, você pode pensar em situações em família, situações de lazer, situações de troca. Por quê? O bem-estar, o bom humor, ele te ajuda também na inteligência emocional. Quando você está bem, você se sente bem com a vida, isso também te ajuda. Muito bom. Tá. E hoje você pode dizer assim, hoje eu tenho uma equipe que está alinhada com os meus propósitos?
A gente pode falar hoje. Por que eu falo hoje? Porque a escola, o ambiente escolar é um ambiente de muita instabilidade quando você fala de time. Né? É muito dinâmico. Hoje eu estou com o meu time alinhado, todos os dias eu preciso revisitar isso. Todos os dias eu preciso revisitar a minha cultura e o alinhamento. Não me acomodar. E o alinhamento do meu time. Então, a gente traz muitas situações práticas. E como eu posso propor isso com o meu time? Então, assim, primeiro, você tendo ambientes de escuta, o colaborador, ele tem essa necessidade de ser escutado, né? Ele tem que ter direito à voz, ele tem esse direito à voz. A cultura de feedback é muito importante, porque a gente trabalha nesse autodesenvolvimento do colaborador. O feedback, que é o feedback positivo, o feedback voltado ao desenvolvimento, ele é muito importante. Nas formações continuadas, você sempre resgatar, porque, como eu falei, não é algo pronto. A inteligência emocional é algo que a gente constrói todos os dias. É igual água, bebi água hoje, daqui a pouco eu preciso beber de novo. Então, é um alimento diário. E é o que diário. Você falou, né? A formação continuada, em que pese ela esteja muito clara na legislação, que as escolas são obrigadas a dar a formação continuada para os seus docentes, Sim. né? Que aí eu estendo, inclusive, acho que uma empresa que se preze, ela estende tudo isso para todos, Exato. né? É uma constância isso. Mas a pessoa está fazendo tudo direitinho, mas não custa ali chegar, né? Eu sempre falo, é importante para o gestor escolar, e isso talvez entre nessa questão do emocional, dessa questão da inteligência emocional, de ter um olhar, né? Ao passo em que eu não estou falando para a gente ser flexível demais ou para tornar o colaborador, né, indisciplinado. Não, é saber ter um olhar para o colaborador de forma que eu possa identificar, inclusive, quando esse colaborador não está bem. Sim. Quando o aluno não está bem. É o momento da gente ter a empatia, chamar para uma conversa e chamar e falar o que está acontecendo. Eu estou aqui para te ouvir. Ao passo em que também esse mesmo, né, esse mesmo empregado, eventualmente ele tem um potencial para dar esse feedback que você está dizendo. Sim. E elevar o nível da escola, né? Porque você precisa, inclusive, ouvir as sugestões, as ideias, Exato. Né? Não deixar dentro, internamente, que haja uma concorrência ou uma competitividade entre eles de não quero saber o que o outro fala porque eu já sei disso. Não, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe. Né? Eu acho que tudo isso faz parte. Então, a formação continuada, ela não deve ser apenas a questão profissional, né? De quando... Né, não só a formação técnica. Exatamente. Tem que ter isso que você está falando, essa questão de trabalhar, de dar o exemplo que você está falando. Exatamente. Você viu que aconteceu tal coisa com o aluno ou com a família? Não adianta a gente virar as costas, não, a gente tem que trazer isso para o nosso lado para aprender. Sim, né? Ele precisa entender o papel de pertencimento dele, mas também o gestor precisa deixar muito claro as metas, porque também a inteligência emocional e ser gestor não é só falar as coisas que o colaborador quer ouvir. Sim. Tá? Né? O processo de aprendizagem ele também tem coisas, a gente também precisa trabalhar com a dor, mas assim, deixar claro o que você deseja. O que você deseja do colaborador? Quais são as metas que precisam ser atingidas? De forma individual, mas também de forma coletiva. Então, deixar isso de forma muito clara. Que nem, na verdade, não é só para o gestor, é para a empresa. Para a empresa como um Porque todo. E isso reflete, eu sempre falo, né, que o empregado, ele precisa agradecer muito quem está colaborando com a fomentação da economia. Porque hoje a gente sabe que o risco do negócio, o quanto custa para alguém, né, abrir as portas aí de uma empresa para oferecer emprego para outra pessoa. E é preciso levar isso ao conhecimento, inclusive, dos colaboradores, para que eles saibam, né, que a empresa, ele não está fazendo um favor para a empresa. E o fato dele zelar e ser engajado no propósito da empresa não significa que ele está puxando um saco ou que ele está deixando a empresa rica e ele pobre. Não é isso? É em benefício dele também. Exatamente. Com certeza. Né? É em benefício da manutenção do trabalho dele. Por isso que é importante você trazer o propósito. Porque quando você entra numa empresa, vamos falar aqui do caso do professor, ele tem um propósito maior. Então, qual que é esse propósito? Trazer esse alimento no dia a dia, para que ele faça parte do trabalho dele, para que ele entenda que não é só aquele momento de sala de aula, a gente trabalha para um bem maior. Então, resgatar sempre isso, deixar claro as metas que precisam ser alcançadas, trazer a troca do time, porque a troca é muito importante. Quando a gente fala da questão voltada às pessoas, né, os perfis diferenciados, eles agregam bastante de forma positiva. E como você chegou no entendimento de que a melhor forma de você gerir a tua empresa era através da inteligência emocional?
Ou você utiliza a inteligência emocional em conjunto com outra ferramenta? Não, quando fala de gestão, a gente vai falar de emoções, não tem como não usar a inteligência emocional. Eu percebia que eu precisava, não era muito do outro, eu precisava da inteligência emocional para lidar com os desafios do dia a dia. E quando você começa a aprender e ver a importância de como ela contribui para o seu dia a dia, você percebe que não dá para ficar uma coisa única. Você precisa também multiplicar essa informação. Por quê? A emoção do outro vai impactar no seu trabalho. E eu, sendo líder, sendo uma gestora, eu não posso pensar só no bem-estar. Eu preciso apresentar resultados para a minha empresa. Onde que você pode dizer assim, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha empresa, em que eu apliquei a inteligência emocional na saída do campo da ideologia, e eu pratiquei de fato isso e eu vi que realmente funcionava. Eu vou até citar um exemplo que você colocou do plano. A gente sempre resgata a questão do plano anual de trabalho e a gente entregava basicamente alguns temas prontos para os professores desenvolverem e eu não sentia tanto engajamento. Então, eu resgatei com eles, tá, o propósito deles de serem educadores e serem professores. Resgatei a cultura da escola e falei, agora a gente precisa colocar isso em prática. Quais são os seus pontos fortes? Como você pode trabalhar os seus pontos fortes em benefício do propósito da empresa e do seu propósito de vida. Então, quando eu abri esse espaço, eu percebi que o resultado foi mais positivo, que nós tivemos uma produtividade muito maior. Então, foi numa situação de desempenhar um projeto que eu percebi que a participação deles, de forma mais ativa, ia trazer um resultado melhor. Então, a neurociência contribuiu para que você chegasse nessa inteligência, você primeiro chegasse nessa inteligência para reconhecer que para você atingir o teu objetivo e levar a tua escola no padrão que você idealizou, você teria que aplicar esse método da inteligência emocional. Que ao invés de simplesmente estourar com todo mundo, explodir, trocar a equipe, você insistiu utilizando, observando inclusive o emocional deles, né, essa questão psicológica, né, que você acaba imprimindo, para que eles possam reconhecer que, olha, qual é o meu propósito de vida? Por que eu estudei... Vim para a educação, por que eu estou na educação? Por que eu estou na educação? Por que eu fiz pedagogia? Por que eu fiz alguma disciplina? Para quê? Qual é o meu propósito? Então, você consegue também, através disso, dar um jato de emoção, não, de incentivo. Exatamente. E passar para eles que a gente tem um papel muito maior do que um papel de sala de aula, né? O papel do gestor, ele se expande muito além disso. E também de gerar resultado. E quando você pensa no resultado, o resultado, muitas vezes, não é só um reconhecimento. A gente que está dentro da gestão não é só um reconhecimento de uma família. Às vezes, o sorriso de uma criança é o reconhecimento. Às vezes, quando você vê o desenvolvimento de um professor, uma ideia de um projeto, isso é um reconhecimento. Então, mas o gestor também precisa trazer isso para o seu time. Fazer o reconhecimento do time, valorizar o que o time traz de novo. Saber quem está ali com você, quem quer também, né? E saber aonde colocar as pessoas certas para fazer determinadas funções. Isso, na tua visão, impacta diretamente no olhar de quem está chegando, né, dos pais, de quem já está ativo, ou isso também contribui para que você possa captar novos alunos? Os dois lados. Porque, assim, quando você faz aquilo que você tem maior habilidade, você faz aquilo com maior prazer. Você se aperfeiçoa cada vez mais. Então, saber, por exemplo, tem professores que têm mais facilidades, tem colaboradores que têm mais facilidades para comunicação, tem professores que têm mais facilidades para desenvolver projetos. Então, o gestor, quando ele tem essa conexão com o seu colaborador, ele consegue entender também isso. Claro, não é só uma questão de empatia. Uhum. Existem hoje, inclusive, critérios para desenvolver isso, né? Mas isso facilita muito. E eles aplicam, e você percebe que através, né, dessa tua filosofia,
do que eles aprendem aí com essa formação continuada, que eu acho importantíssimo. Acho que as escolas devem realmente, né? Tem muitas que realmente não fazem, não sabem nem que são obrigadas a fazer, sim, mas que você, na verdade, faz além disso. Você não fala só da parte técnica, né? Você faz também, traz, na verdade, sim, aproveita o momento para melhorar a conduta, o desempenho, o engajamento de seus colaboradores. E você percebe que eles utilizam esse método de trabalho em sala de aula com os alunos? Quando os alunos estão desequilibrados, ali, cansados, tal, eles... Sim, utilizam. E é bem bacana a questão que a gente fala da referência, né? Quando a gente para e escuta. Então, sempre que um colaborador me procura, eu abro esse espaço. Eu gosto do olho no olho, do face a face, e eu vejo que eles fazem a mesma coisa com os nossos alunos. Eles também veem o exemplo, como que a gestão lida com as situações de conflito com os alunos. Então, por exemplo, uma situação de conflito com o aluno, primeira coisa é resgatar a palavra-chave, que é o respeito. Resgatei, se colocar no lugar do outro. Se o que você fez... Então, a gente trabalha esse exemplo e no dia a dia, ele com certeza, ele traz resultados. Até porque o ambiente fica um ambiente saudável, um ambiente onde você consegue ter um clima tranquilo, e um clima de produtividade. Que bacana, Márcia. Nossa, por isso que eu falei, você tinha que estar aqui para falar conosco, justamente porque você é a inteligência emocional. Gente, vocês não sabem o quanto essa mulher é organizada. A escola dela é uma coisa, é um colaborador, né? Olha que a gente já conhece você há muitos anos. Sim, sim. E os seus colaboradores praticamente são os mesmos. Inclusive, eu adorei aquela salinha que você tem, um jardim que você criou justamente para conversar com o aluno. Ao invés de conversar com o aluno naquela sala, aquele ambiente pesado, ela consegue, com esse jeito calmo e inteligente, consegue envolver o aluno e trazer o aluno para a realidade que você pretende. Sim, sim. E aí você tem os seus mantras aqui, né? Que são os livros que você quer sugerir. E eu quero que você, por gentileza... fale aqui com nossa audiência, com nossos seguidores. Sim. Para os gestores, inclusive, deu aquela dica de ouro que só você vai saber Eu acho passar. Assim, as dicas de ouro é você buscar primeiro o seu bem-estar. Coloque na sua agenda aquela atividade que te traz prazer, que te faz conectar com o seu verdadeiro eu. Uma outra dica importante é uma boa noite de sono. Gente, o sono restaura, o sono restabelece. Então, busque ter uma boa noite de sono. Faça anotação, anote ali quais foram as coisas boas que aconteceram no seu dia a dia. Praticar a gratidão é um exercício maravilhoso para a nossa inteligência emocional. A atividade física ela vem para complementar, né? Porque quando o nosso corpo ele está bem, ele se conecta com o nosso pensamento. Então as dicas são essas. E procurar estar próximo de pessoas que te fazem bem. Então, o bem-estar, o bom humor faz parte do dia a dia, para que a gente tenha aí forças para os desafios do dia que não param, né? Os desafios de uma gestão escolar, ele acontece a todo momento. É isso aí. Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, adorei. Que agradeço. Espero você aqui para a gente falar de outros temas. Temos muitos temas aí. Exatamente. E obrigada mais uma vez. E que você venha sempre e que vocês gostem, vocês, né, tenham gostado muito desse compartilhamento. Espero ter da experiência de alguma forma aí. Exato. Os gestores que estão aí desesperados, cansados, você que está cansado, né, de insistir com equipe e tal, né, não desista. Vale a pena, mas tem que encontrar um meio equilíbrio. Exatamente. Tá bom? Então, gente, mais uma vez, obrigada aqui para vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, compartilhar com os amigos, quem tem interesse aí nessa área. Os contatos da Tanit também tá aí para vocês. Obrigada. E quem quiser saber mais ou quem tiver pergunta para fazer, deixa aí que a gente com certeza vai responder com muito carinho, tá bom? Obrigada. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada.